Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Unidos às paróquias da cidade da Petininga, celebramos o terceiro dia do tríduo preparatório à solenidade de Corpus Christi. Neste terceiro dia, a nossa comunidade paroquial acolhe os nossos irmãos leigos que irão exercer o ministério extraordinário da distribuição da Santa Comunhão. Aqueles que estão renovando o seu compromisso, o compromisso de exercer durante 3 anos este ministério, e aqueles que hoje, pela celebração e recepção da provisão, iniciam a alegria de exercer este ministério. Por eles rezamos, pedindo a Deus que os fortaleça, que o Espírito Santo os ilumine para exercer dignamente o ministério que a Igreja hoje lhes confia. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, para a vossa glória e salvação do gênero humano, quisestes constituir vosso Filho sumo e eterno sacerdote. Concedei que o povo adquirido com o seu sangue receba pela participação neste memorial os frutos da sua cruz e ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para nos cumular de toda sorte de graças, para que, em tudo, tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa. Como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim ficareis enriquecidos em tudo e podereis praticar toda espécie de liberalidade, que através de nós resultará em ação de graças a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ele
Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, fugi. Eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta noite, em comunhão com as paróquias da cidade de Tapetininga, celebramos o terceiro dia do Tríduo, em preparação à solenidade de Corpus Christi. Amanhã, em comunhão com a Igreja, vamos celebrar a presença real, substancial e verdadeira de Jesus na Eucaristia. Hoje a nossa comunidade vive a alegria de acolher aqueles que irão, durante este ano, exercer o ministério extraordinário da distribuição da Santa Comunhão. Alguns estão renovando este bom propósito de servir através do ministério da distribuição da Santa Comunhão, e outros estão assumindo hoje o compromisso, e assumindo o compromisso, colocam a vida a serviço de Deus, servindo a comunidade através da distribuição da Santa Comunhão. Especialmente por vocês, caros ministros
leigos, oferecemos esta Santa Missa. Primeiro, em ação de graças, pelo sim, pela resposta positiva que cada um deu a Deus. Cada um deu a Deus. Não deu ao Padre, a Deus. A Deus. Porque Deus é o autor do chamado. Nós, Padre, coordenador, somos apenas instrumentos de Deus, cooperadores de Deus. Quem chama é o próprio Senhor. Ele é o dono da nossa vocação. Ele nos chama, Ele nos envia e Ele nos capacita para a missão. Não tenham medo. Coloquem a confiança naquele que nos chamou. Foi Ele quem nos chamou, e chamando cada um de nós, Ele nos capacita para a missão. Segundo, hoje vocês estão oferecendo a Deus este sim, e olhando para nós, reconhecemos que somos pobres, que somos pequenos, que somos frágeis, que não temos por nós mesmos condições de responder à altura do chamado de Deus. Por isso rezamos, pedindo a Deus que os fortaleça, para que cada um possa exercer o ministério segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Não é segundo o próprio coração, segundo as próprias vontades. É segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Porque é na vontade de Deus, é vivendo segundo o coração de Deus, que nós exercemos o nosso ministério, e no exercício do ministério somos felizes. A nossa realização ministerial passa pela nossa fidelidade àquele que nos chamou, e a nossa fidelidade àquele que nos chamou passa pela nossa sujeição, pela sujeição da nossa vontade à vontade de Deus. Esta missa, então, é uma missa de ação de graças, pelo sim que cada um hoje oferece a Deus. E é uma missa de súplica a Deus, porque reconhecemos que não somos dignos de nada. Deus não nos chamou porque nós somos melhores entre os irmãos. Deus nos chamou, Deus não nos chamou porque nós somos mais santos que os nossos irmãos, que nós merecemos mais que os outros. Deus nos chamou porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, e porque Ele nos ama. E nos chamando, nós pedimos a Deus a sua graça, porque reconhecemos que por nós mesmos não conseguimos, com as nossas forças, corresponder à missão que Ele coloca em nossas mãos. Por isso pedimos a Deus que Ele dê a cada um a força, a graça necessária para exercer o ministério. Depois eu volto a falar com vocês. Agora vamos meditar na liturgia da palavra. Seguimos nesta quarta-feira da 11ª semana comum com a leitura do Sermão da Montanha. Encerramos ontem a leitura do capítulo 5º, hoje iniciamos a leitura do capítulo 6º. Jesus continua na montanha ensinando os seus discípulos. O evangelho que nós ouvimos nesta quarta-feira é o mesmo evangelho que nós escutamos na quarta-feira de cinzas. Todos os anos, na quarta-feira de cinzas, nós escutamos este evangelho. Portanto, eu não vou meditar sobre as práticas religiosas que foram citadas por Jesus no evangelho, a oração, a esmola e o jejum. Deixarei para a quaresma. Mas nós aprendemos com o evangelho, a partir do ensinamento de Jesus, que a recompensa que nós devemos perseguir não é a recompensa que nós recebemos nesta vida, que nós não devemos buscar e esperar as recompensas deste mundo, porque as recompensas deste mundo, elas são passageiras. Nós não devemos rezar, não devemos jejuar,
Não devemos fazer caridade esperando a recompensa deste mundo. E recompensa aqui significa uma série de coisas. A recompensa significa o elogio. Eu estou fazendo algo e espero o elogio. O elogio é uma recompensa. Eu estou esperando uma recompensa que é passageira. O elogio você escuta e faz bem escutar. Às vezes o elogio, nem sempre, mas às vezes faz bem. Porque o elogio, ele passa. Ele serve, na maioria dos casos, para inflar o nosso ego e depois passa. Ou ainda, o reconhecimento por parte das pessoas daquilo que nós estamos fazendo. Um aplauso, um comentário sobre o que nós estamos fazendo, reconhecendo o bem que nós estamos fazendo. Tudo isso é passageiro. Essas coisas, elas passam. O aplauso passa, a placa homenageando aquilo que nós fizemos em favor das pessoas, tudo isso é passageiro. O Evangelho nos ensina a esperar a recompensa que vem dos céus, a recompensa de Deus, aquela recompensa que a traça e a ferrugem não podem corroer. É essa recompensa que nós precisamos buscar. Quantos de nós ficamos profundamente frustrados e chateados no exercício do nosso ministério? Quantos de nós ficamos chateados e frustrados e não vivemos bem a nossa vida e a nossa vocação, porque não recebemos do nosso superior, porque não recebemos do esposo, da esposa, dos filhos, o reconhecimento que gostaríamos de receber? E nós passamos a viver uma vida amarga, porque nós ficamos esperando a recompensa, o reconhecimento, o aplauso, a condecoração, ficamos esperando a homenagem. Todas essas coisas, quando elas não são atendidas, como nós esperamos essas coisas, nos frustramos. Jesus no Evangelho nos ensina que a recompensa que nós devemos esperar é a recompensa que vem de Deus. Aliás, nós deveríamos ficar felizes, e é preciso fazer esse exercício, quando aquilo que nós gostaríamos de receber pelo bem que nós estamos fazendo, não nos foi dado. Porque quando nós não somos recompensados neste mundo pelo bem que nós fazemos, a nossa recompensa está guardada no céu. É melhor não ser visto, é melhor não ser aplaudido, é melhor não ser ovacionado, aplaudido, para que nós possamos, na passagem desta vida, receber de Deus a recompensa por tudo aquilo que fizemos. E tem mais. Não fique chateado, porque as pessoas não viram o bem que você fez. É melhor que seja assim. Não fique chateado se o bem que você está fazendo não é reconhecido. Que bom que está sendo assim, porque nenhum bem que nós fazemos fica oculto aos olhos de Deus. Aquilo que você tem feito, aquilo que você procura fazer, o bem que você procura praticar, e que não está aparente, que não é visto pelas pessoas, pelo Senhor é visto. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Deus está vendo tudo aquilo de bom, todo o bem que nós estamos praticando, e Deus um dia nos dará a recompensa por todas essas coisas. O texto da carta de São Paulo aos Coríntios é a continuação do texto que ontem nós meditamos. São Paulo continua advertindo a comunidade dos Coríntios acerca da solidariedade. Nós estamos hoje no capítulo 9. São Paulo continua a sua exortação. Ontem São Paulo, para advertir a comunidade de Corinto, citou o exemplo das igrejas da Macedônia. Qual é o contexto? São Paulo estava fazendo uma coleta pelos santos de Jerusalém, isto é, pelos cristãos de Jerusalém.
E São Paulo citou para os cristãos de Corinto o testemunho das igrejas da Macedônia. E São Paulo disse no texto que a igreja da Macedônia, as igrejas, elas eram pobres, e mesmo na sua pobreza, elas partilharam da sua pobreza com os santos de Jerusalém. E ontem nós meditamos sobre a solidariedade, e nós meditamos considerando duas maneiras de manifestar a solidariedade. Primeiro, a solidariedade manifestada através da doação daquilo que eu adquiri com o suor do meu trabalho. Eu partilho com os irmãos aquilo que conquistei com o meu trabalho. É uma forma de viver a solidariedade. É dar daquilo que me pertence, daquilo que conquistei pelo suor do meu trabalho. As coisas materiais. Coleta é coisa material. São Paulo está pedindo. Mas também existe uma outra maneira de viver a solidariedade, e talvez essa seja a mais difícil. É a solidariedade que nasce de um coração que é capaz de dar a si mesmo, dar do nosso tempo, dar a nossa atenção, dar a nossa mão para levantar o outro, dar daquilo que é nosso. Mas aqui dar do que é nosso, não aquilo que o dinheiro pode comprar. Dar de nós mesmos para o outro. É o que vocês vão fazer. Vão dar de si mesmos. A igreja, a comunidade, para através do ministério servir a Deus, servir o próximo. Hoje São Paulo está dizendo que na medida que nós somos solidários e generosos, nós vamos semeando muito com largueza, e aquele que semeia com largueza vai colher também com abundância. Veja, talvez hoje São Paulo estivesse aqui pregando, São Paulo seria acusado de dinheirista. Parece que São Paulo está querendo convencer as pessoas que elas devem dar coisas materiais para receber depois de Deus, em razão daquilo que elas estão dando. Não é sobre isso que São Paulo está falando. São Paulo está falando das coisas materiais, mas São Paulo está ensinando que São Paulo diz: dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. São Paulo está ensinando que na medida que nós oferecemos daquilo que nós possuímos, nós nos abrimos à graça de Deus. O coração generoso, o coração solidário é um coração que está dilatado para a graça de Deus. Por quê? Porque este coração não é escravo das coisas deste mundo. É um coração que vive sem ser escravo das coisas deste mundo, e não sendo escravo das coisas deste mundo, está aberto à graça de Deus. E é verdade, quando nós agimos com generosidade, somos solidários, praticamos a caridade, com a graça de Deus se manifesta, porque o nosso coração se dilata, e o nosso coração dilatado recebe com abundância a graça de Deus. Este é o convite que a palavra de Deus nos faz. Esse exercício passa pelo bolso, viu? Passa. É o que São Paulo está dizendo, a coleta. Esse desapego às coisas materiais, a capacidade de partilhar aquilo que temos com a igreja, com os necessitados, mas também passa pela doação de si mesmo. Vamos pedir a Deus nesta Santa Missa a graça da generosidade, que nós sejamos mais generosos com Deus, com a igreja, com o próximo, com os mais necessitados. Vamos pedir a Deus a graça de dar com esta alegria, na certeza de que um dia nós vamos receber de Deus a recompensa. Não é uma relação comercial com Deus, mas é uma relação espiritual, de alguém que se lança e confia na graça de Deus, e pelo exercício da generosidade, o seu coração é dilatado para receber com abundância a graça de Deus.
Agora volto a me dirigir exclusivamente a vocês, queridos ministros, para deixar 3 conselhos. 3 conselhos. Primeiro, hoje a liturgia nos traz o tema da generosidade. Eu gostaria de pedir, à luz da palavra de Deus, sejam generosos com os irmãos no serviço que hoje vocês estão assumindo. Não sirvam a Deus com egoísmo, sirvam a Deus com generosidade. Ofereçam o melhor de si para Deus, para a igreja, para os irmãos. Não sejam egoístas, não pensem no seu bem-estar. Procure colocar a sua vida, os seus dons a serviço de Deus, servindo a comunidade através do ministério, porque Deus ama quem dá com alegria. Generosidade. Sejam generosos, prontos, disponíveis, dispostos a servir a comunidade com alegria. Segundo, tenham Cristo como modelo de servidor. Quem é o nosso modelo? É Cristo. É para Cristo que nós devemos olhar. Nós não devemos olhar para os homens. Quem deve inspirar o nosso ministério é Cristo Jesus. Assim como Cristo, servidor, serviu, nós também, inspirados no testemunho de Cristo, somos chamados a servir. Que Cristo seja o modelo, que vocês olhem sempre para Cristo. Não olhem para o colega ministro, não olhem para o coordenador, para o padre, olhem para Cristo Jesus. Ele é o modelo, Ele é o exemplo que nós devemos seguir. E por fim, a alegria. O texto diz, a palavra de Deus ensina que nós devemos servir com alegria. Alegria, alegria. Sirvam com alegria. Tenham a alegria de servir o corpo de Cristo aos irmãos, para que na alegria de cada um de vocês, os comungantes, aqueles que irão receber das mãos de cada um de vocês o corpo de Cristo, possam experimentar essa alegria, através do sorriso, através da alegria que vocês vão manifestar, porque vocês estão oferecendo o melhor dos alimentos, o melhor dos remédios, que é o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor. Não esqueçam, sejam generosos, tenham Cristo como modelo e busquem servir sempre com alegria. Dom Luiz Antônio Lopes Risse, por mercê de Deus e da Sé Apostólica, Bispo Diocesano de Itapetininga, às senhoras e aos senhores, Alessandra Aparecida Ferreira Diniz, Alessandra Paulino da Silva, Alice Ramos Silva Sardella, Amanda Assunção Galvão, Ana Maria Cristina Lopes Souto, Ana Paula Andrade de Jesus, Aparecida Batista Leme, Bernadette Saboia, Cacilda Alves Moraes de Melo, Karina Aparecida Munhoz Martins de Lima, Célio Rodrigues,
Celso Wagner Rodrigues da Silva, Cíntia Cristina Machado Alciati, Cláudia da Graça Kobayashi Ramos, Cláudio Paulino Júnior, Cleonice Alves Malta, Cleusa Maria de Camargo Freitas, Clóvis Lourenço Aparecido Ribeiro de Lima, Daniela de Jesus Demétrio, Daniele Cristina de Melo Campos Santos, Dilma Gonçalves de Souza Korgiski, Eduardo Alciati, Elísio Antônio de Proença Soares, Emanuel Lourenço Ribeiro de Lima, Fábio Rogério Nunes, Fernando Marques dos Santos, Gabriele Maria de Campos Santos, Gisele Maria Pires de Arruda, Gisele Sabrina de Oliveira, Janice Claudete de Souza Monteiro, Juliana Simon Murata, Letícia Maria do Nascimento Oliveira, Liliane Aparecida de Souza Faria, Luciana Aparecida Diniz Aires Moreira, Luiz Fernando da Purificação, Luísa Carolina Rocha Fogaça, Marcos Reis da Silva, Maria Carolina Arnold Giacomini Ferrari, Maria Cleide de Almeida, Maria Cristina Espínola Amaral Rocha, Maria Dulce Hungria Brasi Pires, Maria Elisa de Moraes Ruivo, Maria José da Silva Neres de Oliveira, Marilene Almeida Nunes, Marisa Aparecida de Camargo Valentim, Marisa Colasso Martins Paulino, Marisa Aparecida Oliveira da Purificação, Marli Aparecida Câmara de Souza, Miguel Arcanjo Dias da Silva, Pedro Augusto Cardoso Ferrari, Regina Colasso Martins, Renato Antônio Bispo, Ricardo Carneiro Takata, Rita de Cássia Terra Pereira Rios, Rodolfo Marco de Moraes Diniz, Rosângela dos Santos Silva, Rosângela Pontes Rodrigues, Sabrina Barros de Oliveira dos Santos, Sérgio Luiz de Faria, Silene Maria de Faria Andrade, Silvana Aparecida de Faria Teles, Sônia Munhoz Martins, Tiago Souza de Lima, Vanessa Martins Paulino, Vera Lúcia Nalesso de Castro, Viviane Aparecida Mariano Batista, Zileide Gonçalves da Silva. Provisão de ministro extraordinário da distribuição da Sagrada Comunhão. Considerando o pedido da parte do reverendíssimo Padre Luiz Paulo Batista Braga, digníssimo pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, em plena comunhão com a Sé Apostólica, para instituir ministros extraordinários que possam distribuir a Sagrada Comunhão aos demais fiéis e mesmo levá-la aos doentes retidos em casa. Visto o teor do cânon 228, parágrafo 1º do Código de Direito Canônico, quanto segue: os leigos julgados idôneos são hábeis para ser assumidos pelos pastores sagrados para aqueles ofícios eclesiásticos e encargos que eles podem desempenhar, segundo as prescrições do direito. Considerando, conforme o cânon 230, parágrafo 3º, que onde a necessidade da Igreja o aconselhar, podem também os leigos suprir alguns ofícios, a saber: exercer o ministério da palavra, presidir as orações litúrgicas e distribuir a Sagrada Comunhão de acordo com as normas do direito. Ponderadas todas as coisas, concedo-lhes, através da presente provisão, até a solenidade de Corpus Christi de 2026, a faculdade para distribuir a Sagrada Comunhão unicamente em vista do bem espiritual dos fiéis. Exorto-lhes que, como ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, se distingam pela vida cristã, pela fé e costumes exemplares, que se empenhem dedicando o melhor esforço para exercerem este ofício, tendo em vista sempre a edificação dos outros fiéis, pela devoção, piedade e reverência para com a Santíssima Eucaristia, dada e passada em nossa Cúria Diocesana de Itapetininga, sob o sinal e selo de nossa chancelaria,
aos 18 dias do mês de julho de 2025, Dom Antônio Luiz Lopes Risse, Bispo diocesano, Padre Luiz Paulo Batista Braga, chanceler e pároco. A comunidade poderá permanecer sentada, ficam em pé os ministros. Ó Deus bendito, que constituíste o vosso Filho unigênito, sumo e eterno sacerdote do Novo Testamento, e escolhestes homens para serem ministros dos vossos mistérios, concedei que estas vésperas, reservadas pela vossa bênção, para as sagradas celebrações, sejam usadas com reverência pelos nossos ministros e por eles dignificadas como uma vida santa. Por Cristo nosso Senhor. Reveste-me, Senhor, com tua graça. Eu quero, meu irmão, servir melhor. E o teu Espírito em mim se passar. Eu possa caminhar no teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Caríssimos irmãos e irmãs, aos nossos irmãos cujos nomes já foram lidos, é conferido o ofício pelo qual eles mesmos podem tomar a Santíssima Eucaristia e administrá-la aos outros, levá-la aos doentes e administrar o viático. Vós, meus caríssimos irmãos, que sois investidos de tão sublime ofício na Igreja, esforçai-vos por avantajar-vos diante dos demais pela vida cristã, pela fé e os bons costumes, e a viver mais
fervorosamente deste mistério da unidade na caridade, pois, sendo muitos, formamos um só corpo, nós que participamos de um só pão e de um só cálice. Portanto, distribuindo a Eucaristia aos outros, procurai exercer a caridade fraterna, conforme o mandamento do Senhor, que disse aos discípulos ao lhes entregar o seu corpo, para que comessem. Eu vos mando que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Quereis assumir a função de distribuir aos irmãos o corpo do Senhor, movidos pelo desejo de servir e edificar a Igreja? Quereis empenhar-vos com o máximo cuidado e reverência na administração da Eucaristia? A comunidade se coloca em pé para juntos rezarmos por aqueles que hoje assumem o ministério extraordinário da distribuição da Santa Comunhão, por aqueles que renovam este compromisso. Caríssimos irmãos e irmãs, supliquemos confiantes a Deus Pai, que se digne conceder a bênção a estes nossos irmãos, escolhidos para ministrar a Eucaristia. Ó Deus de bondade, vós que fundastes e governais a vossa família, dignai-vos abençoar estes nossos irmãos, a fim de que, distribuindo fielmente o pão da vida aos seus irmãos e irmãs, confortados pela virtude deste sacramento, possam participar um dia para sempre do banquete celeste, por Cristo nosso Senhor. Podem ficar em pé. Nós, comunidade cristã reunida, acolhemos os novos ministros e aqueles que renovam o compromisso com uma salva de palmas. Irmãos, o verdadeiro juiz das nossas ações é o Pai do céu, que vê o que está oculto e dará a cada um a sua recompensa. Com humildade, dirijamo-nos a Ele em oração, dizendo: socorrei, Senhor, o vosso povo. Socorrei, Senhor, o vosso povo. Com a Igreja, comunidade cristã que reza e canta, com todos os que oram em segredo ao Pai do céu, e com aqueles que procuram ser sinceros, oremos. Socorrei, Senhor, o vosso povo. Com os que repartem às escondidas o que têm, com os que realizam o bem, mas sem ruído, e com os que dão com a mão direita, sem que a esquerda o saiba, oremos. Socorrei, Senhor, o vosso povo. Com os que jejuam, sem tomar um ar sombrio, com os que fazem, mas perfumam a cabeça, e com os que não dão a perceber o seu jejum, oremos. Socorrei, Senhor, o vosso povo. Com os que semeiam em abundância boa semente, com os que dão aos outros sem constrangimento, e com os que repartem com largueza pelos pobres, oremos. Socorrei, Senhor, o vosso povo. Com os jovens que dão vida às comunidades, com os adultos que as sustentam e tornam deles, e com as crianças que as alegram com seus cânticos, oremos. Socorrei, Senhor, o vosso povo. Pela aniversariante Clarissa Aparecida Fugaça, pelos
Cristian José, Miguel, Jandira, Antônio, Neuza, Maria Silvia, Rodrigo Toledo, João Renato, Valentina Lopes Alves, Rita, Carlos Arantes de Barbosa, oremos. Socorrei, Senhor, o vosso povo. Senhor Deus, humilde e verdadeiro, que amais quem é sincero nas suas ações, ensinai-nos a rezar, a jejuar e a dar esmola. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito Senhor Deus por este pão, estamos colocando em vosso altar, e seja pão da vida e salvação. Ensina a repartir e partilhar, divino Pai eterno, os dons do nosso vinho e nosso pão, com eles nossas vidas acolhei, o amor do vosso eterno coração. Bendito seja Deus por este vinho que estamos colocando em vosso altar. Vida nova no caminho, no povo que não cansa de esperar. Divino Pai eterno, recebei os dons do nosso vinho e nosso pão, com eles nossas vidas acolhei. Bendito Senhor por nossa vida, estamos colocando em vosso altar, e dai-nos esse gesto de acolhida, a vossa humanidade recriar. Divino Pai eterno, recebei os dons do nosso vinho e nosso pão, com eles nossas vidas acolhei, o amor do vosso eterno coração. Bendito Senhor Deus por este pão, estamos colocando em vosso altar, e seja o pão da vida e salvação. Ensina a repartir e partilhar, divino Pai eterno, recebei os dons do nosso vinho e nosso pão, com eles nossas vidas acolhei. Bendito seja Deus por este vinho, estamos colocando em vosso altar, e
de vossa mão, dignai-vos deste gesto de acolhida, a nossa humanidade enviar. Divino Pai eterno, recebei os dons do nosso vinho e nosso pão, com eles nossas vidas acolhei, o amor do vosso eterno coração. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente destes mistérios, pois todas as vezes que celebramos a memória deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, Deus eterno, cheio de misericórdia e de paz. Quisestes que o vosso Filho, obediente até a morte na cruz, nos precedesse no caminho de volta para vós, meta de toda esperança humana. Na Eucaristia, testamento do seu amor, ele se faz comida e bebida espirituais que nos sustentam na caminhada para a Páscoa eterna. Com este penhor da ressurreição final, participamos na esperança do banquete do vosso reino. Por isso, unidos aos anjos e a todos os santos, proclamamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. O céu e a terra Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o
corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai,
bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos torna um só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Luiz Antônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. João, Edna, Ambrósia, Narciso, Antônio Medeiros, Terezinha Silva, Maria, José Donizete, Lázaro, Walter de Souza. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos:
deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, e tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, e tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, e tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Eu sou o pão que vem do céu, e crê em mim, irá viver. Nós reconhecemos o Senhor, partindo o pão, mistério de amor, a nossa redenção. Eu sou o pão que vem do céu, e crê em mim, irá viver. O Senhor Jesus, no sacramento nos deixou, e comunhão a cruz, morte e ressurreição. Eu sou o pão que vem do céu, e crê em mim, irá viver. Ao povo de Deus, vai no deserto, sem conservar os três caminhos do céu, comunicação. Eu sou o pão que vem do céu, e crê em mim,
Todos se separam, todos congregam até faltar. Glória e louvor a Deus e vem nos saciar. Eu sou o pão que vem do céu. O pão entre nós partilhado.
vosso Filho mandou oferecer em sua memória, fazei que nos tornemos com ele uma oblação eterna em vossa mão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã, solenidade de Corpus Christi, iniciamos às 8 horas da manhã a exposição, a adoração do Santíssimo, a recitação das laudes, a bênção do Santíssimo, e às 9 horas da manhã a Santa Missa da solenidade de Corpus Christi. Na Catedral, a missa será celebrada às 15 horas, com a presença de todos os padres das cidades, paróquias, e a procissão de Corpus Christi pelo tapete de Corpus Christi. Aqueles que desejam ajudar na confecção do tapete de Corpus Christi, a nossa paróquia tem a responsabilidade de preparar uma determinada metragem do tapete. Então, às 7 horas da manhã, os que irão confeccionar o tapete estarão reunidos na Catedral. Você pode ir até a Catedral e também procurar as pessoas da nossa paróquia para colaborar com a confecção do tapete. Então, o tapete na Catedral. Lembrando que nós temos um gesto concreto de Corpus Christi, a participação na campanha do agasalho. Então, próxima da porta central tem uma caixa, você pode depositar o seu gesto concreto. E aqueles que desejam adquirir a camiseta dos 10 anos da paróquia, procurem a Secretaria Paroquial. E no dia 9 de julho, vamos realizar o primeiro retiro de namorados. Então, namorados, a partir dos 15 anos, podem fazer a inscrição para participar na Secretaria Paroquial. Então, procurem a Secretaria Paroquial para a inscrição. E lembrando os ministros, irmãos do Santíssimo, que nós estamos então amanhã convocados para a adoração às 8 horas da manhã. Amanhã é o dia da Eucaristia, então queremos também adorar Jesus presente na hóstia santa, depois às 9 horas celebrar a missa. Aqueles que estão comprometidos com a missa na Catedral e também com o tapete estão dispensados dessa obrigação que nós temos como ministros, como irmãos do Santíssimo. O ministério de vocês está diretamente ligado à Eucaristia. Então vamos amanhã, 8 horas, fazer a adoração ao Santíssimo. E toda a comunidade é convidada a participar amanhã conosco, às 8 e às 9 da Santa Missa. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus Todo-Poderoso vos abençoe com a sua bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação. Amém. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras. Amém. Oriente para ele os vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aqueles que trouxeram os objetos para a bênção, podem tomar os objetos, a água, o sal, as chaves, os documentos, os remédios. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, dignai-vos, Senhor, abençoar e santificar a água, o sal, os objetos de devoção, os terços, as medalhas, os chuveiros, as imagens, as velas. Abençoai, Senhor, as chaves da casa e dos meios de locomoção. Abençoai os remédios, que os enfermos, tomando os medicamentos, alcancem a saúde corporal e espiritual. Abençoai, Senhor, as roupas, que os vossos filhos, usando-as, recebam de vós as graças que necessitam. Abençoai aqueles que são apresentados através das fotos, que através da bênção, pela intercessão de Nossa Senhora, sejam libertos de todos os males corporais e espirituais. Abençoai, Senhor, os documentos, enfim, tudo aquilo que os vossos filhos
movidos pela fé, vos apresentam, implorando a vossa bênção, que, usando com piedade e devoção, alcancem as graças e bênçãos dos céus, a saúde corporal e espiritual, a paz e a proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dá-nos a bênção. Nossos